Então, turma, vamos iniciar agora a aula do dia 11 de maio. Como foi passado para vocês, na aula de hoje eu vou trabalhar uma lista para a gente finalizar essa unidade 3. E o exercício que eu pedi para vocês, para finalizar nossa pontuação para V2, tem uma questão bem similar que eu passei aqui na lista. Então, vai auxiliar vocês as dúvidas que surgiram ao longo dessa unidade. Na questão 1, a gente tem o seguinte circuito elétrico. Na letra A, pede para encontrar a corrente 1, e 2 e 3 e a impedância equivalente do circuito. Na letra B, mostrar tanto as correntes em 1 e 2 e 3, quanto a tensão total fornecida pela fonte em um diagrama fasorial. E na letra C, determinar a corrente S graficamente, indicando sua amplitude e seu ângulo de fase. A impedância 1 é o valor da impedância que a gente tem na primeira ramificação, que é dado por 40 fase 30 graus. Na segunda ramificação, a gente tem os fatores desmembrados, a parte real e a parte imaginária. Portanto, Z2 é dado por 50 menos J30 ômega. E o Z3 é a impedância da terceira ramificação, que é 30, que é a parte real, no caso a resistência, mais J40, que é a parte imaginária provocada pelo indutor. A impedância equivalente, como a gente está com um circuito em paralelo, é dado por 1 sobre a impedância equivalente do circuito é igual a 1 sobre Z1 mais 1 sobre Z2 mais 1 sobre Z3. Conforme a gente verifica pelo circuito, e anotamos aqui anteriormente, Z1 equivale a 40 fase 30 graus. Portanto, 1 sobre Z, que é igual a 1 sobre 40 fase 30, mais 1 sobre Z2, que equivale a 50 menos J30, mais 1 sobre Z3, que equivale a 30 mais J40. Dando continuidade ao nosso cálculo, como a gente está tratando dessa parte aqui de uma divisão, é mais fácil a gente trabalhar com um número complexo na sua forma polar. Como o primeiro Z1 ele já está na forma polar, ele permanece 40 fase 30, Z2 e Z3 estão na sua forma retangular. Para isso, a gente vai fazer a conversão. Aqui no slide já coloquei direto a conversão dos números, né? Mas lembrando, para sair da parte retangular para a polar, o módulo é raiz quadrada de r ao quadrado mais x ao quadrado e o ângulo é o arco tangente de x sobre r. Então, transformando esse denominador na sua forma polar, 58,3095 fase menos 30,9638 graus. E o Z3, que equivale a 50 menos J30, a sua conversão para a sua forma polar é dado por 50 fase 53,301 graus. Aí a gente já tem 1 dividido por 40 fase 30 graus, equivale a 0,025 fase menos 30 graus. Segunda divisão, equivale a 0,0171 fase 30,9638 graus. E 1 dividido por Z3 é dado por 0,02 fase menos 53,1301 graus. Agora, gente, como a gente vai fazer a somatória desses valores, é melhor a gente trabalhar na forma retangular, né? Porque esse cálculo fica mais fácil. Então, convertendo as formas polares para retangular, a gente tem que 0,025 fase menos 30 equivale a 0,0217 menos J 0,0125. Segunda parte, 0,0171 fase 30,9638 graus equivale a 0,0147 mais J 0,0088 e 0,02 fase menos 53,1301 graus equivale a 0,012 menos J 0,0160. Estando todos os três fatores na sua forma retangular, nós podemos fazer o cálculo, somando parte real com parte real e parte imaginária com parte imaginária.
Sendo assim, 0,0217 mais 0,0147 mais 0,0120 equivale a 0,0484. E menos J, 0,0125 mais J, 0,0088 mais menos J, 0,0160 equivale a menos J, 0,0197. Zé que está dividindo passa para o outro lado multiplicando. Então, 0,0484 menos J, 0,0197 vezes Zé, que é igual a 1. Esse fator está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. Como um número complexo, né, com divisão entre números complexos, é mais fácil você trabalhar na sua forma polar. Convertendo para a forma polar, a gente tem 1 dividido por 0,0522, faz menos 22, 14, 16 graus. Fazendo essa divisão, nós temos o resultado. A impedância equivalente no circuito é dada por 19,1547, fazem 22, 14, 16 graus. Tudo isso em ohms, porque é a unidade de medida de impedância. Continuando ainda, a alternativa A pede para calcular a corrente em cada ramificação. Como a gente trata de um circuito paralelo, né, a gente vai analisar. I1, que está na primeira ramificação, é a tensão V1 dividido por Z1. Como a gente está com circuito paralelo, a tensão em qualquer terminal é a mesma tensão da fonte de alimentação. No caso, 120 fase 0 graus. A primeira impedância é 40 fase 30 graus. Fazendo a divisão, nós temos que a corrente I1 equivale a 3 fase menos 30 graus amperes. I2, V2 sobre Z2. 120 fase 0, mesma impedância da fonte, ou mesma tensão da fonte, dividido por 50 menos J30. Convertendo em forma polar, porque a gente está tratando de uma divisão, fica 120 fase 0 graus dividido por 50,395, fase menos 30,9638, que é igual a 2,0580 fase 30,9638 graus. Tudo isso em amperes. E a corrente 3, V3 sobre Z3, que é igual a 120 fase 0 graus dividido por 30 mais J40. Convertendo na forma polar, porque é mais fácil de fazer a divisão, 120 fase 0 graus dividido por 50 fase 53,301 graus. Fazendo a divisão, nós temos que o resultado equivale a 2,4 fase menos 53,301 graus. Na letra B, pede para a gente fazer a representação de 1, e 2 e 3 IVS no diagrama fasorial. Então, se a gente vê, o I1 é 3 fase menos 30, então, primeiro a gente começa com VS, né? Ele está no eixo real, 120 fase 0 graus. I1, 3, também inferior ao valor de 120, fase menos 30 graus. I2, 2,0580, fase 30,9638 graus. Então, sentido horário aqui para o ângulo. E o I3 é 2,4, menos 53,301 graus. Aqui, representação do diagrama fasorial desses 4 fasores. Na letra C, pede para encontrar a corrente S, que é a corrente fornecida pela fonte. Como a gente trata de um circuito paralelo, a gente lembra lá da lei de Kirchhoff, que a corrente total é igual à somatória das correntes que saem nos nós. Portanto, IS é igual à somatória de I1 mais I2 mais I3. I1, 3 fase menos 30. I2, 2,0580 fase 30,9638 graus. Mais 2,4 fase menos 53,301 graus, que é o I3. Como a gente vai fazer um cálculo de somatória, é melhor a gente ter a forma retangular. Então, convertendo para a forma retangular, nós temos que o I1 vale 2,5981 menos J, 1,5, e 2 vale 1,7647 mais J, 1,0588,
e o I3 vale 1,44 menos J 1,92. Somando parte real com parte real e parte imaginária com parte imaginária, nós temos que o resultado final da corrente é 5,0828 menos J 2,3612. Convertendo para sua forma polar, equivale a 6,2648, fase menos 22, 14,18 graus, nos 100 amperes. Fazendo a representação no diagrama fasorial, IS com seu valor e a sua fase. Na questão 2, temos, dado o circuito em regime permanente, encontre a expressão da tensão no capacitor em função do tempo. Considere que Vs, que é a tensão da fonte, em função do tempo, é dado por 10 vezes cosseno de 4t, volts. Primeiro, nós vamos identificar a impedância em cima do resistor e a impedância em cima do capacitor. ZR é o próprio R, 5 ohms. ZC é 1 sobre J ômega C. 1 sobre J vezes 4 vezes 0,1. 1 dividido por J vezes 0,4. 1 dividido por 0,4 é 2,5. Toda vez que o J estiver no denominador e eu quiser passá-lo para o numerador, ele vem com sinal negativo. Então, o resultado é menos J, 2,5 ohms. Para encontrar a tensão VC, a gente vai aplicar a fórmula do divisor de tensão, que é uma característica de um circuito sério. Portanto, VC vai ser a tensão da fonte vezes a impedância no capacitor, dividido pela impedância no capacitor mais a impedância no resistor. Tensão da fonte, 10 fase 0 graus. Impedância do capacitor, menos J, 2,5. Dividido por impedância no resistor, 5, mais impedância no capacitor. Como a gente está fazendo cálculo de multiplicação e divisão, a gente vai encontrar a forma polar para cada um desses números complexos, porque fica mais fácil de realizar o cálculo. 10 fase 0, 2,5 fase menos 90 graus, e desse denominador é 5,59 fase menos 26,56 graus. O resultado equivale a 4,47 fase menos 63,44 graus volts. Portanto, a tensão em cima do capacitor em função do tempo é igual a 4,47 cosseno de 4t menos 63,44 graus volts. Na questão 3 diz, sendo ômega igual a 500 rádios por segundo, a corrente que percorre no indutor 2,540 graus amperes nesse circuito, determine Vs aplicando as técnicas de análise fasorial. Primeiro passo, nós vamos determinar qual é o valor da ZL, que é a impedância em cima do indutor. ZL é igual a J ômega L, ou seja, J vezes 500 vezes 20 vezes 10 a menos 3, que é igual a J10. Portanto, a tensão VL em cima do indutor é igual a IL vezes ZL. O IL foi dado, 2,5 fase 40 graus, e o ZL é o J10, que equivale a 10 fase 90. Sendo assim, a tensão em cima do indutor é igual a 25 fase 130 graus. Como a gente pode ver aqui na figura, a gente tem que o IL, ou o indutor, está paralelo com o resistor, 25 ohms. Portanto, a tensão em cima do VL é a mesma tensão em cima de VR, sendo o R igual a 25 ohms. Portanto, a corrente que percorre aqui em cima desse resistor é igual ao VR, que é o mesmo valor do VL, dividido por ZR. O VR equivale ao mesmo valor da tensão em cima do indutor, 25 fase 130 graus. E a resistência, que é o ZR, para esse ramal, é 25. Então, a corrente aqui nesse ramal é 1 fase 130 graus, amperes. Então, a corrente total, ela se desmembra aqui nesse nó. Ela é igual à somatória de IR mais IL. Ou seja, IS é igual a IR mais IL, que é igual a 2,5 fase 40 graus, mais 1 fase 130 graus. Passando
esses dois fasores para a forma retangular, porque fica mais fácil para a gente somar, a gente tem que equivale a 1,9151 mais J 1,6070, e essa parte menos 0,6428 mais J 1,0766. Somando real com real, imaginário com imaginário, nós temos 1,2723 mais J 2,3730. Convertendo em polar, 2,6926, fase 618014 graus, amperes. Por que eu vou calcular essa corrente total? Para conseguir, de fato, chegar ao valor da tensão da fonte. De que maneira? Eu tenho a tensão da fonte, só que eu tenho essa queda de tensão aqui em cima. Então, primeiro eu vou calcular a queda para conseguir, pelo paralelo, descobrir o valor da tensão da fonte. Para calcular essa queda de tensão em cima tanto do resistor 10 quanto dessa impedância 25 fase 30 graus, eu vou encontrar a impedância equivalente desses dois pontos. Aqui a gente tem a parte real imaginária e aqui a gente tem só a parte real. Então, vamos encontrar a impedância equivalente desse ramal. 10 mais 25 fase 30. Com uma somatória, eu vou transformar o 25 fase 30 na parte retangular. Então, é 21,6506 mais J 12,5. Somando real com real e só tem uma parte imaginária, a gente chega a 31,6506 mais J 12,5. Fasor 34,0296, fase 21,5509 graus ohms. Então, a impedância equivalente desse ramal é esse valor. Agora, eu consigo encontrar a queda de tensão em cima dessas duas impedâncias. V1, que é a queda de tensão, é a impedância equivalente vezes a corrente que percorre nessa ramificação. A gente já calculou o IS no slide anterior e agora calculou o ZEC. Então, a gente pode calcular V1. V1 é ZEC vezes IS. ZEC vezes o IS que a gente calculou no slide anterior. Isso é igual a 91,6281, fase 83,3523 graus. Isso em volts. Veja que a gente tem indutor paralelo com resistor em paralelo com a fonte e essas duas impedâncias. Então, VS menos essa queda de tensão estão em paralelo com o VR e o VL. Sendo assim, VS menos V1 é igual à tensão em cima do resistor e é igual à tensão em cima do indutor. Dessa maneira, a gente vai calcular qual é o valor do VS. VS menos V1 é igual a VR, que também é igual a VL. Então, adotando um dos dois valores, VS é igual a VR mais V1. VR, 25 fase 130 graus. V1, 91,6281, fase 83,3523 graus. Transformando para a sua forma retangular, porque a gente vai fazer aqui um cálculo na somatória, somando os valores real com real, imaginário com imaginário, e depois convertendo para o fasor. A gente tem que VS equivale a 110,2985, fase 92,8387 graus volt. Questão 4. Nesse mesmo sentido que a gente vem trabalhando, determine IR, IL, IC e a corrente total do circuito, aplicando também a análise fasorial. Aí, então, a gente tem a corrente em cima do resistor, é dada por tensão. Como é um circuito paralelo, a gente vai ter sempre o mesmo valor de tensão da fonte, que é os 220. A impedância em cima do resistor é o próprio valor da resistência, 10. Portanto, a corrente que percorre em cima do resistor é 22 amperes. E L, corrente que percorre em cima do indutor, é dada por 220, que é a tensão, né, que é a tensão da fonte, já que está no circuito paralelo, dividido por ZL, que é 40 fase 90 graus. Fazendo esse cálculo, a gente tem que a corrente L é 5,5 fase menos 90 graus. E por fim, o IC, também a tensão da fonte, 220, dividido por 22 fase menos 90 graus.
Isso equivale a 10 fase 90 graus amperes. Qual é a corrente total do circuito? Circuito paralelo, nós temos o nós, que se ramificam, né, onde se derivam as correntes. Somatória das correntes que entram em um nó é igual à somatória das correntes que saem. Portanto, o I total equivale a IR mais IL mais IC. Fazendo esse cálculo, já trabalhando com o valor em fasor, nós temos que a corrente total será 22,4555 fase 11,5601 graus amperes. E a última questão de hoje, questão 5, fala: sabendo que ômega equivale a 20 rádios por segundo, encontre a corrente que percorre no circuito. Então, a gente tem uma corrente, tem uma fonte, 2 resistores e um indutor. A resistência do equivalente do circuito é dada por... São 2 resistores de 4 ohms, cada um. 4 vezes 4 dividido por 4 mais 4, então 16 dividido por 8 dá 2. Sendo assim, a impedância em cima do resistor, 2 ohms. ZL, que é a impedância em cima do indutor, é J⍵L, que equivale a 20 vezes 0,5 vezes J, ou seja, 10 J10 ohms. Z, que é ZR mais ZL, 2 mais J10, que equivale a 10,1980, fase 78,6901 graus. A corrente total que percorre no circuito é a tensão total dividida pela impedância total. 40 dividido por 10,1980 faz 78,6901 graus. Sendo assim, a corrente total é dada por 3,9223 fase menos 78,69,01 graus amperes. Sendo assim, turma, finalizamos aqui o exercício que eu passaria para vocês, referente à aula de 11 do 5, finalizando a unidade 3. Tá? Na próxima aula, a gente vai iniciar a unidade 4.